Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a polêmica da judicialização da política, da vida pública ou a politização do judiciário. Nosso entrevistado é o renomado jurista e professor português José Gomes Canotilho. José Joaquim Gomes Canotilho, um dos maiores estudiosos das constituições no mundo. Professor Canotilho, falamos então sobre a questão da judicialização ou politização do judiciário. Quais devem ser os limites de atuação entre esses três poderes para a manutenção do Estado democrático de direito? Bem, para já, observar a separação de poderes, ou seja, o que pertence ao Legislativo, que é sobretudo definir os esquemas, os quadros das políticas públicas, designadamente através dos instrumentos legislativos, e, portanto, quando se coloca o problema no Estado de Direito, pelo menos na sua configuração atual, no Estado de Direito democrático, é preciso frisar isto, Estado de Direito democrático, evidentemente que confiamos ao Legislativo o impulso inicial relativamente aos vários problemas económicos, sociais e culturais, quer sejam no domínio da saúde, quer sejam no domínio do ensino, quer sejam no domínio da economia. E, evidentemente, que o Legislativo não pode ser um Executivo. Verdadeiramente, muitas destas normas pressupõem a adoção de regulamentos, de esquemas de discussão concretas por parte da administração. E por isso é que o Governo tem uma importante tarefa na concretização destas medidas, destas leis, destes quadros definidos pelo Legislativo nos vários âmbitos económicos, sociais e culturais. E, evidentemente, que a administração, ao executar, tem também um quadro, uma discricionariedade, porque temos que admitir que um governo, vamos lá ver em termos simples, um governo de esquerda pode executar leis de uma forma, um governo de direita pode executar leis de outra. Para sermos mais claros, uns podem dizer que é absolutamente indispensável um Serviço Nacional de Saúde de qualidade para todos os cidadãos, outros podem dizer que não é apenas um Serviço Nacional de Saúde, mas também esquemas privados de saúde, esquemas convencionados, mas isto depende das opções políticas. O que não há dúvida nenhuma é que temos, primeiro, um quadro constitucional, neste caso o Brasil e Portugal, mas poderiam não ter, as constituições podiam não dizer nada, mas define-se logo o que é um quadro de atuação através das leis que são votadas pelo Legislativo. E algumas vezes, quando o Executivo também tem poderes legislativos. Depois, compete à administração uma tarefa de governo, uma tarefa política de governo particularmente importante, porque é ela que apresenta os orçamentos, que define os orçamentos para os ministérios, para as várias áreas cuja responsabilidade pertence ao Executivo e, portanto, não há dúvida nenhuma que muitos dos problemas andam associados à competência económica e orçamental do próprio Governo. Ok, professor, eu vou chamar os estudantes da Faculdade de Direito da FUMEC para nos ajudar nesse debate. Sim. Por favor, primeira pergunta. Eu gostaria de saber qual é o papel contemporâneo das constituições. Elas podem pacificar um povo e um país? Ora, isto é uma boa pergunta. As constituições, tal como nós as entendemos, tentam cumprir o papel que sempre tiveram, que é o definir, primeiro, a identidade nacional, a identidade do Estado. A Constituição brasileira é diferente, trata dos índios, trata do Estado Federal, pressupõe uma história, pressupõe uma memória, e eu acho que os textos constitucionais devem transportar esta carta de autenticidade de um determinado país, de uma determinada comunidade, de um determinado povo. Portanto, e nessa medida são insubstituíveis. As Constituições são nacionais. De qualquer modo, o problema é que muitas vezes as Constituições tendem a identificar-se, a centrar os problemas só no Estado. Ora bem, hoje veremos, em virtude da globalização, desta ideia de direitos nos confins, o direito está hoje sem fronteiras, muitos dos problemas são globais, por exemplo, o problema do ambiente, e daí que as Constituições tenham que se articular com outros esquemas regulativos a nível mundial. Mas, para a resposta aos alunos, é de que quando as Constituições não existem e são substituídas por esquemas religiosos, tipo como se vê noutros países do mundo, então nós dizemos que as coisas começam a ficar sérias, porque não damos a César o que é de César e não damos a Deus o que é de Deus. E só quando compreendemos isso é que também verificamos o importante papel civilizacional das Constituições no Estado contemporâneo.
Gostaria de saber como o senhor avalia a Constituição brasileira. Ela é suficiente ou deve ser sempre alterada? Ora bem, a Constituição brasileira transportou um processo de exigência popular que veio das diretas já e tentou, de certa maneira, aproximar-se das aspirações do povo brasileiro em 1988. E daí que muitas das incorporações programáticas da Constituição brasileira ainda hoje tendem a responder a esse impulso, digamos assim, do povo brasileiro a partir das diretas já. Simplesmente, 88 são 22 anos, não é? 22 anos e o mundo transformou-se substancialmente. E compreende-se que as Constituições não sejam eternas, pelo menos, e esta é uma convicção profunda que eu tenho, é de que as gerações devem ter o poder de mudar as Constituições, como é óbvio, mas também devem ter o poder, sobretudo, de atualizar as Constituições. Ou seja, não somos nós, de uma geração, a vincular definitivamente as gerações futuras, porque há outros problemas. Ninguém pensava que os problemas ambientais fossem tão cruéis, ninguém pensava que começassem a discutir problemas da identidade genética do ser humano, da proteção de dados informáticos. E daí que cada geração deve ter a possibilidade democrática de alterar o texto constitucional. Mas isso é uma coisa. Outra é dizer que o texto constitucional não serve, que deve ser substituído por outro texto constitucional, e muitas vezes as pessoas querem outro texto constitucional, quando a gente lhe pergunta, mas como é que surge o novo texto constitucional? E lhe pergunta, mas o povo quer outro texto constitucional. E a gente verifica que, afinal, o povo não quer outro texto constitucional. Talvez este texto aperfeiçoado, este texto atualizado, e quando houver necessidade de um outro texto constitucional, é porque estamos num programa, numa situação política, social e económica completamente diferente. Muito bem, agradecendo então a participação de estudantes da Faculdade de Direito, FUMEC, que nos ajudou a entrevistar aqui o professor Canotilho. A gente volta em instantes.